A paz do Senhor, irmãos. Aqui quem fala é o auxiliar irmão Wesley, da De Armador. E nós estamos começando mais um podcast da UJAD. Está aqui presente eu, o Aldo Filho. Oi, E nós senhor, bom vamos dia. receber, irmãos, aqui a presença do presbítero Janildo, que vai estar participando juntamente conosco na segundo programa, né? Segundo programa Segundo programa da da UJAD. UJAD. Paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor, irmão Wesley, Pai do Senhor, irmão Aldo Filho. Pai do É, Senhor, a todos os irmãos que estão nos escutando, nos vendo nessa oportunidade. Já de antemão aqui, os irmãos podem ficar à vontade. Quem quiser comer, quiser beber aí, beber água, alguma coisa, tá certo? Pode ficar à vontade. Nós vamos estar iniciando, irmãos, falando com o presbítero irmão Genildo. A gente fez o convite e a gente tem muitos assuntos interessantes, né, irmãos, para falar. E eu trouxe aqui alguns materiais. Eu trouxe a revista da Escola Bíblica, né, que desse trimestre que nós estamos estudando. E eu também trouxe aqui a apostilazinha do Seminário de Teologia, o Bom Samaritano de Itapajé. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o Seminário de Teologia, mas eu queria iniciar falando sobre a escola bíblica, né? O presbítero Hernão Genildo é o coordenador do campo, né? Isso, de Itapajé, Pronto. de escola bíblica. O irmão Genildo já está há quanto tempo, o irmão Genildo, trabalhando com a EBD no município de Itapajé? Nós já estamos, pela misericórdia de Deus, nós estamos cerca de 12 anos já à frente da superintendência da Escola Bíblica do Campo de Itapajé. Essa lição desse bimestre, né, irmãos, é os ataques contra a Igreja de Cristo. Eu acredito, pastor Genildo, que esse tema ele não veio em vão, né? Ele é um tema Não, muito atual, né? não. Principalmente no ano que nós estamos vivendo, né? Ele é um tema que se aplica ao dia a dia da igreja. Qual é a importância que o irmão Genildo entende que tem? Nós está tratando desse tema justamente nesse ano, né? Pronto, meus queridos, nós estamos diante de uma grande oportunidade porque todos os assuntos da Escola Bíblica eles são bem pertinentes, né, à atualidade, ao que estamos vivendo, né? E esse trimestre a gente pode dizer que ele veio mesmo a encaixar a situação que estamos vivendo no nosso país, tendo em vista em todas as eras, né, durante a história da igreja, a gente pode perceber que a igreja do Senhor, ela nunca deixou de ser atacada, né? E o próprio apóstolo Paulo, ele vai nos orientar no capítulo número 6, aos Efésios, para nós estarmos revestidos com a armadura de Deus. É necessário estarmos revestidos com a armadura de Deus. E para isso nós temos que ter conhecimento, temos que ter não apenas conhecimento da palavra de Deus, mas temos que também conhecer, como o apóstolo Paulo vai falar aos Coríntios, no capítulo número 2, 2 Coríntios, capítulo número 2, versículo número 11, ou versículo número 13, foge a memória, nós vamos encontrar ali Paulo dizendo para os coríntios que nós não devemos ignorar os seus ardis, né? Satanás, ele tem os seus ardis, ele tem as suas investidas, ele tem os seus planos, ele arquiteta, ele é um guerreiro que já tem 6.000 anos de combate contra a humanidade, né? Então a gente tem que ter conhecimento não somente da palavra, das escrituras, mas também das investidas dele. É para isso que nós estudamos, é para isso que nós temos esse conteúdo maravilhoso, agora comentado pelo pastor José Gonçalves, ali do Piauí, né? Um homem realmente preparado. E hoje estamos vivendo no país um momento realmente assim, um limiar, né, de tantas situações que a igreja está continuamente sendo atacada, né? Não é somente, principalmente nessa área da questão da política, né? A gente não quer tornar aqui um debate político, nem falar sobre esse assunto, porque nós temos muitos outros assuntos para poder falar, acredito que os nossos irmãos têm para poder falar, mas esse aí é o que está mais em foco, né? Tendo em vista até, eu não sei se os irmãos, os internautas e os irmãos aqui viram a postagem que eu fiz ontem no grupo da EBD e outros grupos também dos obreiros, dizendo que um jornalista da UOL, né, você agora bem, eu vou quebrar um pouco aqui a ética, eu vou ter que falar, né, e dizer que ele fez uma postagem, fez um comentário, né, fez uma
uma reportagem, né, atacando o próprio comentarista e os comentários que estão nessa revista. Já chamou a revista de homofóbico, né, a questão da lei, né, e também já fez um comentário de toda a revista, nos chamando de fundamentalistas e coisas parecidas, né? E nós devemos estar bem ligados, né, como atalaias, né, para a aproximação do inimigo dentro dos nossos arraiais, né? Então nós temos que estar bem preparados, viu, irmão Wesley, os internautas, a respeito dos ataques contra a igreja. Então, esse comentário aí que esse jornalista fez, né, já é um ataque com o nosso preparo, né? Os nossos crentes, né, da nossa igreja, Assembleia de Deus Templo Central aqui em Itapajé, têm condições de estarem muito bem preparados, porque as lições da escola bíblica são um estudo sistemático, né, que vem trazendo uns estudos bem preparados para os jovens, adultos, crianças, todas as faixas etárias, e a gente percebe que esse daqui vem mesmo bem encaixar a situação que estamos vivendo, né? Então, é pertinente, viu, esse assunto aí que nós estamos estudando esse trimestre. Quer perguntar? Pode tentar. Pode perguntar. Referente aqui ao tema da revista, né, irmãos? Os ataques contra a Igreja de Cristo. E esse ele é um podcast da UJAD, né? A gente está falando com os jovens. E quando se fala de ataque, né, nós vamos perceber, nós vamos entender que quem tá mais suscetível aos ataques, né, na igreja é os jovens, né? Até pela falta de inexperiência, a falta de um conhecimento bíblico, né, que você adquire através do tempo, se você buscar, se você quiser. Eu queria que o pastor Genildo comentasse, né, para os jovens a importância de eles estarem na escola bíblica, né, até para se defender, né, desses ataques. Agora você falou algo aqui que a gente vem há muito tempo tentando incentivar, né, motivar os nossos jovens a se prepararem, porque, Wesley, você falou agora que alguns não estão nem tendo condições de enxergar, porque há muitos anos que vem sendo doutrinado os nossos professores, estou falando professores secular, os professores secular nas universidades, principalmente nas universidades, né? No ensino médio também já chegou, e no fundamental também, e por que não dizer na alfabetização e na educação infantil. Há muitos anos o nosso país tem sido doutrinado, né, e tentando ser desconstruído tudo aquilo que a igreja vem tentando construir ao longo dos séculos, né, vem tentando construir. E agora, eu não vou nem tecer o comentário no que diz respeito ao fundamental, e, aliás, a educação infantil e a alfabetização, mas vamos partir aqui para o ensino fundamental e médio e a universidade, que é onde os nossos jovens estão passando. Os nossos jovens estão sendo também doutrinados, estão sendo ensinados. Aí fora, né? Hoje você chega para uma criança, um adolescente, um pré-adolescente de 11 anos de idade, vai ter cerimônia de falar sobre sexualidade com ele vai dar uma aula para você. Por quê? Porque na escola já está sendo falado. Nas rodas de amizade estão sendo falado, ensinado também. Mas a igreja também está ensinando. Essas revistas de jovens, que aqui é de adulto. Isso. E algumas das nossas igrejas, elas escolhem também o assunto de adulto, ou não tem classe de jovens, aí é dado o assunto, mas também eles são a preparação para os nossos jovens estarem armados contra o quê? Contra as doutrinações. Contra você estar lá na sua sala de aula e o seu professor do ensino médio, eu não vou nem dizer da universidade não, porque lá está recheado já de um marxismo, né? Porque alguns não sabem nem o que é marxismo, mas está sendo ensinado o marxismo. Né? As doutrinas do Friedrich Nietzsche, né? Do Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, né? O Friedrich Nietzsche que disse Deus não está morto. Ou, aliás, nós dizemos Deus não está morto.
né? Ele disse, Deus está morto. É. Né? Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo. Né? Friedrich Nietzsche disse o quê? Disse que a religião ela é um sonho de infância, é algo que foi implantado na infância da criança. Né? Então, esses homens que eu acabei de citar, eles são a influência hoje nossa. O que estamos vivendo hoje, estamos vivendo a influência desses homens em termos ideológicos, dentro da filosofia, né? A questão filosófica, né? E o que, é que a gente percebe? Que o nosso povo está totalmente despreparado, porque escuta e coloca até dúvidas na cabeça a respeito se realmente o cristianismo que estamos pregando hoje, estamos vivendo hoje, realmente é a verdade, é o que eles precisam viver, se os pais deles não estão errados, porque eles vão mostrar alguma coisa de erro também no cristianismo. Então, eu peço a você que é jovem, que está aí com o celular na mão, nos ouvindo, né? Eu não faz muito tempo também que eu era jovem, estava lá sentado na mocidade, não. E eu lembro perfeitamente os ataques que tinham contra a juventude, os jovens, porque eu logo de início comecei a trabalhar com a mocidade ali da sede, né? A gente trabalhava com os jovens, trabalhou por muito tempo com os jovens, até ser chamada para dirigir congregação e outras funções também. Mas hoje você tem condições de não somente se preparar na escola bíblica dominical, nós temos um centro de capacitação na igreja chamado o Seminário de Teologia. Hoje, com a oportunidade para os professores, uma promoção que a gente abriu, né, para professores de escola bíblica, para dirigentes de congregação, para poder fazer o Seminário de Teologia com uma promoção maravilhosa, né, que o nosso pastor está fazendo isso, que ele é o diretor do seminário, né? Então, eu rogo aos jovens, eu peço que os jovens se aproximem mais de entender sobre a sua religião, sobre o seu credo, sobre a sua fé, a fé dos seus pais. Né? Se você já está entendendo um pouco o que estão falando lá fora, que estão doutrinando lá fora, e você ainda não entende ainda nem a sua própria fé. Você está dentro da igreja, você pode vir a ser um pródigo dentro da igreja. Quem é o pródigo dentro da igreja? É o perdido dentro da igreja. Você lá, por que é que nós não pode fazer isso? Por que é que nós não pode ir para uma festa? Por que é que a jovem não pode cortar o cabelo? Por que é que a jovem não pode se vestir dessa forma? Por que é que a gente não pode ser assim? Por que é que não pode fazer outra coisa? Não sabe Ou nada, os né? outros jovens, talvez de outras igrejas e do mundo fazem, por que é que eu não posso? Porque aí fala a questão da homossexualidade, ou a homofetividade, né, que agora eles querem falar dessa forma, né? Então, você tem respostas, existem respostas para você, para suas indagações, para suas perguntas, para os seus dilemas, para suas dúvidas, existe resposta para você. Nós estamos todos os dias tentando cada dia mais aprender da palavra de Deus. E então é na escola dominical, Wesley, que nós temos a oportunidade de ter um crescimento maravilhoso, tanto para o jovem, como para o adulto, como para a criança. Só pegando essa parte aí que o pastor Jonildo falou sobre doutrinação de Karl Marx e outros mais, o porquê que essa doutrinação, essa ideologia deles costuma mais seduzir mais o jovem do que, entendeu? As doutrinas que a igreja vive pregando. Certo que a gente sabe que, como é que eu vou falar? A gente a gente está pregando a verdade, entendeu? A gente crê que é a verdade, porém o que a gente vê em muitas universidades e colégio e tudo é que o que eles pregam seduz mais o jovem, o adolescente ou até mesmo o adulto do que a gente que está ali batendo na tecla, pregando a verdade que a gente crê que é a verdade absoluta. Pronto, eu vou dizer para você aqui, Aldo Filho,
o que acontece? Nós estamos ainda na carne. A nossa natureza adâmica, ela ainda permeia a nossa vida ainda, né? Você observa, lá no Jardim do Éden, quem foi que deu a palavra primeiro? Quem foi que deu a orientação primeiro? Foi Deus. Deus disse, não comereis, né? Deu tudo, Deus deu tudo para Adão, orientou Adão, né? E a Eva também foi orientada, né? E depois apareceu quem? Satanás. Você pode até, mas se você meditar um pouco nisso, você vai compreender a resposta que eu estou dando para o Aldo Filho. E o que acontece nesse momento aí que a serpente aparece? Ela traz uma outra alternativa. Ela traz o quê? Uma outra proposta. Ela traz uma coisa desconhecida. O ser humano, ele é tendencioso para o mal. O ser humano é tendencioso para agradar a carne. O ser humano, ele é tendencioso para o que é mais fácil. E o ser humano, ele é tendencioso para o desconhecido. É tanto que hoje, inclusive eu, antes de aceitar Jesus, eu tinha uma tendência ao ocultismo. Ao ocultismo de quem? Talvez alguém esteja me ouvindo, ache interessante a literatura de Paulo Coelho, por exemplo. Paulo Coelho, grande escritor. Já li já. E grande influenciador também dos jovens, inclusive de mim. Mas, o pior de tudo, ele citava versículos da Bíblia. Ele cita coisas sobre a palavra de Deus. A heresia sai da palavra, né? A mãe, alguém pode até achar que eu seja radical no que eu vou dizer, mas a mãe das heresias é a Bíblia. Não, irmão, você não pode dizer a palavra de Deus. A palavra de Deus não. A palavra de Deus não é a mãe das heresias, não. A heresia é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus. Só que, a partir as heresias são tiradas de quê? Da palavra de Deus. Quem vai criar uma heresia, Wesley? Não cria do livro de Buda, não. Que é uma outra religião. Entendeu? Ele não vai tirar do confucionismo, não vai tirar. Né? Ele não vai tirar das teorias de Maomé. Não vai não, de forma nenhuma. Apesar de que eles dizem que adoram o mesmo Deus de Abraão. Eles têm como pai Abraão, né? Só que eles dizem que que Abraão sacrificou não foi Isaac, foi Ismael, né? E que Maomé, o profeta deles, subiu de corpo, alma e espírito lá do Monte Moriá, né? Doutrina, realmente, infelizmente, que não se encaixa com os textos sagrados do judaísmo e do cristianismo, né? Então, voltando ao que eu estava dizendo a respeito do jovem, o problema maior é que ele escuta uma coisa diferente do que ele vem tentando, ao longo do tempo de sua vida na igreja, tentando entender, e ainda não entendeu. Ele ainda não compreendeu o projeto de Deus para a sua vida. Agora, a partir do momento que ele entende, aí sim, ele vai ter convicção, ele vai firmar os seus pés. E você sabe que a adolescência é um momento de descobertas. E no momento que ele está no colégio, ele é ensinado a ser crítico. Hoje os ensinadores, os professores de universidade, eles mandam você ser crítico, você ser cético. O cético, Wesley, não é o que não crê em Deus. A palavra cético no original quer dizer observador. Quer dizer aquela pessoa que quer olhar tudo, quer questionar tudo. Aí, se irmão, e não é para nós sermos assim, não questionadores, tem coisa que está errada dentro da igreja. Concordo com você. Tem coisa dentro da igreja que está errada. Tem gente que está dentro da igreja que está errado. Tem gente de toda qualidade no apostolado de Jesus, no colégio apostolado de Jesus, né? Você vai ver pessoas também fazendo coisas erradas também, coisas também que eles não estavam certos.
você vai ver Pedro negando Jesus 3 vezes, você vai ver Judas traindo a Jesus, você vai ver Tomé não acreditando no Filho de Deus, né? Então você vai ver tudo isso aí. Agora, dentro da igreja tem coisa errada. Agora, no céu não vai ter nada de errado. E é para lá que nós estamos trabalhando para poder ir. Então, Aldo Filho, só para concluir, a resposta para você é porque o jovem, principalmente, ele está na época das descobertas, e ele, quando começa a ouvir e aprender a questionar, né, como a serpente ensinou, não é somente Deus não que pode ter o conhecimento, não. Os seus olhos também vão se abrir, você também vai conhecer também, você vai ter também. Então é uma outra oportunidade, é uma outra vertente de pensamento, contrariando o pensamento de Deus. O pensamento de Deus, quando não é compreendido, ele deve ser compreendido. Vou citar aqui só mais uma coisinha aqui. Fica à vontade. A palavra de Deus diz que a semente, quando ela é lançada no meio do caminho, não vou falar nem dos outros terrenos não, dos outros 3, só o primeiro caminho, a primeira semente que caiu à beira do caminho. O texto sagrado diz que quando não se entende a palavra de Deus, vem Satanás e arrebata aquela semente. Quando não se entende, é para isso que existe o estudo da palavra de Deus. E nada melhor do que um jovem estudar a palavra de Deus. Porque o jovem tem um pouco mais de tempo, o jovem está com a mente mais fresca, podemos dizer, para o tempo da aprendizagem, porque, segundo os cientistas, dizem que depois dos 33 anos de idade, o homem começa a morrer. Depois dos 33 anos de idade, as células dos neurônios do cérebro começam a não ter mais o mesmo desenvolvimento. Então você tem a oportunidade de aprender, entender, porque quando chega a semente e cai na beira do caminho, é a semente dele, daquele coração que não entendendo a palavra, vem Satanás e arrebata do seu coração. Agora, aquela semente que cai lá em bom terreno, a Bíblia diz assim, com um bom coração, de bom grado, recebe, e entendendo, o que eu acho interessante é isso, Wesley, entendendo. Então a palavra de Deus ela é para ser entendida. Eu preciso entender. Deixa eu ver, eu estou dentro da igreja. Pastor, Está perdido. só somando o que você está dizendo aí. Às vezes o pregador diz, não, a palavra de Deus é mistério. Não é mistério, não é revelação. Não é mistério, é revelação, né? Mistério era antes dela. A palavra revelada para o ser humano, né? Antes estava oculto, o apóstolo Paulo vai dizer, estava oculto aos séculos e séculos, agora foi revelado através do seu Filho. A palavra de Jesus é a palavra viva. E nós somos o quê? Você aprendeu no seminário, lembra? Que eu disse para os alunos. A última revelação de Deus para a humanidade, qual é? Nós, como cartas vivas e lidas por todos os homens. Lembrou, né? Pois é. Então, a última revelação de Deus é essa para o ser humano. Falando a respeito aqui, irmãos, agora do seminário, né? Que eu estou tendo o prazer, juntamente com alguns irmãos, amigos, tá fazendo, e o pastor falou a respeito da importância do jovem buscar o conhecimento, né? E eu vou fazer uma pergunta aqui, irmão, não que eu concorde, é só para poder inflamar a pergunta, né? Pastor, a letra mata, que é o que a gente escuta por aí, né? Pronto. É o que, olha, eu quero dizer aqui para os irmãos que, lamentavelmente, nós estamos vivendo assim não vou nem dizer uma guerra, mas uma luta de cabo de guerra. Não é uma guerra, mas é um cabo de guerra, sabe, Aldo Filho? Que fica alguém puxando de um lado e puxando do outro. A Bíblia diz, em 2 de Pedro 3:18, que antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a orientação de Pedro era justamente, e ele vai tecer esse comentário, antes de, ele só vai dizer se vai finalizar a carta dele, e antes ele estava falando de Paulo, vai dizer da sabedoria que Deus havia dado para Paulo, para poder escrever as cartas.
e dizer também que algumas das suas cartas são de difíceis interpretação. É por isso que muitas pessoas distorcem a palavra de Deus ao seu bel prazer e faz uma coisa chamado, que a gente conhece, a exegese do texto, é dizer aquilo que o texto realmente está dizendo. É a exegese do texto. Mas muitas pessoas fazem uma exegese, que é dizer aquilo que o texto não está dizendo. Como nesse texto aí, é um dos exemplos. Para poder falar mal de quem estuda a palavra de Deus, para falar mal de quem gosta da escola bíblica, para falar mal de quem faz seminário de teologia. Para quem não sabe, o nosso pastor Zezinho é bacharel em teologia. Ele fez o básico, fez o médio, fez o bacharel de teologia, né? Muitos irmãos fizeram, muitos pregadores que você vê nos púlpitos, avivalistas, fizeram seminário também, como nesses dias no nosso congresso apareceu um, também até deu uma arranhadazinha também na teologia, mas ele fez bacharel em teologia. Então, para dizer que a letra mata, esse texto que Paulo está falando, ele justamente está falando da letra, a letra que, o que era a letra, quando se fala em letra, está falando justamente da lei de Moisés. Aqui foi escrito nas tábuas de pedra, essa letra. É tanto que ele vai falar também no texto a respeito que essas letras que foram escritas em tábuas de pedra, a lei de Moisés. O que é que a lei de Moisés proporcionava para o homem? A morte. Por quê? Porque a lei só pôde fazer o quê? Revelar para o homem o quê? A morte, o pecado dele. Muito obrigado, Adolfo. O pecado dele. E o que é que o pecado gera? A morte. Então a lei, ela não podia fazer nada, ela não podia nem justificar o homem. Ah, mas o homem levava um sacrifício e aquele sacrifício ali que era feito, perdoava. Não perdoava. Cobria o pecado. O que veio tirar o pecado foi o sangue de Jesus. A promessa Mateus 1:21. A promessa de Jesus que viria para tirar o pecado dos homens. Para tirar o pecado dos homens. Então, através do sangue de Jesus. Agora a lei só mostrava o quê? A morte. Pecou, tem que ser apedrejado. Vai morrer. É tanto que Davi, quando pecou, e Natan chegou para poder o repreender, foi dizer assim, e Davi logo, dentro da consciência da lei, disse assim, devo morrer. Aí o Senhor agiu de misericórdia com ele, disse assim, senão morrerá. Né? Então, o texto aí está falando a respeito, o texto quando ele diz assim, a letra mata, a letra qual? A lei de Moisés. Porque ele estava escrevendo e falando a respeito, você tem que olhar dentro do contexto. É uma das coisas que nós ensinamos no seminário, a hermenêutica, não é você pegar um texto fora de contexto, porque um texto fora de contexto é um pretexto para se criar uma heresia. Eu tenho que ler o texto, ver o contexto ali imediato, que é o texto que está próximo, tanto anterior ao do filho como posterior, e eu tenho que olhar as questões culturais, olhar para quem Paulo estava pregando, o destinatário da carta, em que ano ele estava pregando isso, ensinando isso, em que situação Paulo se encontrava, e a questão também temporal, em que tempo foi escrito isso, né? Então, tudo é a questão de um contexto, eu preciso me orientar para poder eu fazer uma aplicação dessa para a igreja, eu preciso primeiramente fazer uma explicação do texto. E ninguém pode fazer uma explicação sem antes ele fazer uma interpretação. E o texto de Pedro também vai dizer que as escrituras não é de particular interpretação. Ela não é de particular interpretação, não é do jeito que eu quero. Ah, o texto está dizendo isso. Não, não é assim. Você tem que ter algum subsídio para dizer que o texto está dizendo isso. Irmãos, ó, pegando isso aqui que o pastor falou, falando ainda a respeito do seminário, né, nós, pentecostais, e eu vou incluir os neopentecostais, mas os neopentecostais eu concordo. Mas os pentecostais, eles são acusados, né, de não ter tanto conhecimento da Bíblia, não ter tanta instrução acerca da Bíblia.
E de fato existe uma dificuldade nossa, né, de buscar mais, de estudar mais, de uma que não é uma maioria, não é uma maioria, né? Aliás, a maioria busca, mas a gente sabe que existe uma dificuldade. E a gente está fazendo um podcast desse para jovens e a gente percebe que existe uma dificuldade dos jovens dele, e isso eu estou me incluindo, tá? A gente vê que existe uma dificuldade de jovens para ir buscar um conhecimento bíblico, para fazer parte de um seminário que é um remédio para esse problema, né, para a falta de conhecimento. A gente vê que a gente percebe que tem muitos jovens que desejam ser pregadores da palavra de Deus, mas se acostumaram à mensagem temática, que antes de ler o texto escolhe o tema do que vai pregar antes de ler o texto, que isso não faz, para mim não faz muito sentido, né? Mas você escolhe o tema que vai pregar, depois você vai atrás do texto. Então, como é que a gente faz para o conselho que você dá, né? Para a gente trabalhar com esses jovens, tentar fazer os jovens buscar conhecimento, para a gente ter uma safra de pregador expositivo. Exatamente. A questão das mensagens temáticas que hoje nós temos, que são ricas, né? Graças a Deus. A mensagem temática, ela é boa? Ela é boa. Ela faz parte também daquele que aprendeu a boa homilética, né? Que é a arte de fazer sermões e pregar sermões, né? Quem é que dá a palavra? É Deus. Mas o preparo de quem é? É do homem. O homem se prepara. Ou será que eu estou errado quando eu leio em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo número 15? Quando diz, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu estou errado quando eu leio esse texto e Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, procura. Ele precisa procurar. Como é que ele faz para procurar? Como foi que aquela mulherzinha, quando perdeu a dracma dentro da casa, como foi que ela fez? Ela foi procurar, ela acendeu a luz, ela varreu, ela foi lá e procurou. Existe, basicamente, são 3 tipos de sermões. O temático, o textual e o expositivo. Existem muitos outros, inúmeros tipos de sermões, mas os básicos são esses 3. O temático, você pega uma palavra, eu quero falar sobre casamento, vai falar, a Bíblia todinha está recheada de versículos sobre casamento. Quero falar sobre pecado, vai falar sobre pecado, né? Ou então a pessoa quer falar um assunto que está ali no seu coração. Aí ele arruma versículos para poder falar aquilo que ele quer, né? Agora, uma mensagem textual é você pegar um texto e você explorar aquele texto. Pode utilizar outros versículos da Bíblia? Pode. No textual, pode. Já no expositivo, como você bem falou, Wesley, ele é explorado apenas o texto ao máximo. Tudo que o pregador puder extrair daquele texto, ele vai extrair. Ele vai pregar dentro daquele texto. E olha que um texto falado, escrito por alguns, como Paulo, como Pedro, como o próprio Jesus falou, tem muito a ser explorado. Dá para escrever um livro, né? Pegar um livro, um capítulozinho, faz um livro. Um versículo só. Né? Por quê? Porque ele não vai se deter naquele versículo só, mas ele vai permear todo aquele texto que ele leu. Né? Então, a questão expositiva, né, é necessário por quê? Porque não deixa o povo na superficialidade. Né? Tem pessoas que ainda estão só no raso. Né? Eles não conseguiram ainda se aprofundar no que o texto estava querendo dizer. Porque se lê um versículo hoje e vai pregar, tem gente que sai do texto, como diz o Hernandes Dias Lopes. Né? O pastor Hernandes Dias Lopes diz assim, o camarada lê o texto, sai do texto, nunca mais volta para o texto, ninguém sabe por que ele saiu do texto, ninguém sabe por que foi que ele leu aquele texto, mas ele está pregando, e ele está querendo que o povo dê glória a Deus. É isso. E se ele tiver uma voz assim, bem, né, ele faz mesmo o povo dar glória a Deus. Entendeu? E esse pensamento, pastor, ele aproveitando que é um podcast de jovem, né? Esse pensamento, ele tá na mente dos jovens. Tem jovem que quer ser pregador, a primeira coisa que tá na cabeça, eu tenho que ter a minha voz grossa. Porque com a voz que eu tenho, eu não consigo pregar.
Por causa das referências, né? É importante mais referência. Você falou tudo, né? as referências. Por causa das referências. Então, as referências pentecostais que a gente tem, né? Tem esse estilo. Eu mesmo, quando eu comecei a pregar, eu achei que eu tinha que ter voz grossa. 10, 15, não que eu pregue, né? Mas eu tento. 10 minutos eu não tenho voz mais, não. Eu não tinha voz mais, não. Até que eu aprendi. Não vou forçar uma voz que eu não tenho. Como é que a gente faz? Conselho que o senhor dá pra gente buscar boas referências, né? Porque tem boas referências. Hoje, eu tenho algumas referências, eu gosto muito do Eliseu Rodrigues, da Camila. Pronto. Eu gosto desses estilos deles de pregar, né? E dentro do nosso campo de Tapajé tem vários pregadores que a gente sim. pode tomar como referência, né? Por exemplo, eu senti o desejo de ser professor de escola bíblica por causa do Raimundo Lira. Ele começava a citar, o assunto do capítulo 1 era sobre salvação. E ele tinha dezenas de versículos para falar sobre aquilo. Aquilo ali me deixou desejoso de ser professor. Qual a importância da referência dentro do campo ministerial para os jovens, né? Pronto. Eu, no tempo da minha mocidade, as minhas referências eram tudo de pregador também, bem, né, com a voz zona, extensão de voz chamado, né? E